E aí, tudo bem? Então, aqui é o Diógenes, da curso de Engenharia Química. E dessa vez eu vou fazer o trabalho de fenômenos de transporte, que é do esvaziamento do copo, né? Eu vou usar, então, na minha metodologia, esse copo transparente, né? Copo cilíndrico. E ele tem um furo aqui. Daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou acoplar a régua aqui nele, né? Pra gente ir gravar, né? O tempo que a água vai levar para sair por esse buraquinho aqui, né? Ele vai descendo, né? E vai esvaziando. Para isso eu usei um ferrinho quente, né? Esquentei o ferrinho, fiz o furo aqui, porque o copo é de plástico, né? E aqui ele tem um fundo meio, como podemos dizer, tem uma partezinha aqui, ó, que é, né? Não sei dizer assim, ó. Mas que daí eu vou ter que descontar essa parte na régua, né? Eu vou colocar ela aqui e vou descontar 1 centímetro. E vou colocar 12 centímetros até o copo. No caso, 13, né? Porque vai ser 12 centímetros que ele vai vazar. Aí com isso eu tiro as medidas do copo, né? O diâmetro, a altura, né? Tudo. E vai ser feito o programa para comparar os gráficos, que vai sair de acordo com essa vazão, né? E agora vamos para a parte experimental, na parte da que a gente grava a vazão do copo, né? É isso aí. Muito bem, agora que a gente já fez a parte experimental, nós vamos fazer a dedução da equação de transporte de Reynolds, né? A gente teve ali que a nossa vazão foi de 45,45 segundos, né? Agora primeiro vamos fazer a dedução da equação de Reynolds do transporte, né? E em seguida vamos fazer o cálculo das vazões. E em seguida vamos para o programa. Beleza? Aqui então a gente tem o teorema do transporte de Reynolds e eu vou dar uma breve explicada da dedução dessa fórmula. O que a gente tem aqui na verdade é a derivada da massa em relação ao tempo do sistema, que é igual à derivada parcial em relação ao tempo da integral do volume de controle com o ρ vezes o dv, mais a integral do sistema de controle do ρ vezes a velocidade, que é o v, né? Vezes a derivada da área. Simplificando isso, a gente passa a integral para um lado, essa aqui no caso fica negativa, e a gente tem na segunda linha aqui a derivada parcial em relação ao tempo da integral do ρ vezes o dv igual a menos a integral do ρ vezes o v vezes dA. Continuando aqui, a gente substitui, que é a área do tanque, né? Colocando ela dos dois lados da equação, né? E a gente tem aqui que a derivada parcial da integral é o ρ vezes o π vezes o diâmetro do tanque ao quadrado, dividido por 4, vezes o h, né? Igual a menos a integral do ρ vezes o 2 vezes a gravidade vezes o h na raiz, vezes o π vezes o diâmetro. Esse diâmetro aqui não foi colocado, mas é o diâmetro do furo, né? Do jato que sai ali embaixo, dividido por 4. Como a gente tem o ρ dos dois lados e o π sobre 4 dos dois lados, a gente corta eles. Ok? E fazendo isso, a gente tem também que esse diâmetro ele é uma constante. Ok? Então o que a gente vai fazer? Vai tirar ele da integral. E o nosso h ele é uma variável.
Então a gente deixa ele dentro da integral. Mesma coisa a gente faz do outro lado. O nosso 2 vezes a gravidade é uma constante, a gente tira ela e deixa somente o h, que é uma variável. Isso aí. E o nosso diâmetro do jato também, que sai do tanque, também é uma variável. Também é uma constante, perdão. Então ele sai da integral. Continuando aqui, a gente tem as nossas constantes fora da integral e as nossas variáveis dentro. Mesma coisa desse lado. Continuando aqui, a gente faz a integral então do tempo, que é do tempo inicial e o tempo final, vezes dt, né? Que é igual. Passando para o outro lado, a gente tem que é menos o diâmetro do tanque ao quadrado dividido pelo diâmetro do jato ao quadrado vezes 2 vezes a raiz da gravidade. E a integral de 1 sobre a raiz de h, do h inicial até o h final. A gente tem que essa integral é igual a h elevado a 1 meio, negativo, né? E aqui a gente tem o tempo inicial e o tempo final. Porém, o nosso tempo inicial é zero. Então a gente não considera ele, a gente considera somente o tempo final. Continuando, mantendo essa equação aqui que a gente colocou antes, vezes a integral aqui do 1 sobre h, que fica h sobre 1 meio dividido por 1 meio, do h inicial e h final. Essa parte aqui a gente tem que ela é igual ao h final menos o h inicial, sobre a raiz, né? Porque ele está elevado a 1 meio. Contudo, a nossa equação final da dedução, a gente tem que o tempo final é igual o menos o diâmetro do tanque ao quadrado vezes 2, dividido pelo diâmetro do jato ao quadrado, vezes a raiz de 2 sobre a gravidade, vezes o h final menos o h inicial na raiz. Essa aqui é a dedução da nossa fórmula do teorema do transporte de Reynolds, que a gente usa no experimento. Agora que a gente já deduziu a equação do transporte de Reynolds, a gente vai para o Scilab, que eu vou explicar o processo da criação do programa e os gráficos obtidos no final. Então, aqui no Scilab, a gente tem o programa que foi utilizado para obter os resultados, né? Primeiro a gente coloca os valores aqui, o diâmetro, a área, e nesse valor de x aqui, eu tenho o tempo que foi usado, e aqui no y eu tenho centímetros. A gente começou com 12 centímetros, e foi indo a cada meio centímetro, eu pausei o vídeo e eu anotei o tempo que levou para esvaziar meio centímetro, do 12, 11,5, 11, assim por diante. E o tempo fui marcando, ok? Continuando aqui embaixo, aqui o y inicial é o valor de centímetros que tinham dentro do copo, né? Que era 12 centímetros. Equação diferencial, as derivadas e por aí vai. Define os valores do y0, x0 e o x, resolvendo a equação diferencial, né? Que aqui saem os valores de y e suas derivadas, construindo o vetor. Otimizando a função, a gente tem aqui, né, que foi colocado, o valor inicial definido, o nosso chute inicial no caso, né? Nossa rotina, imprimir os valores e o valor do r quadrado. Aqui a gente tem a plotagem dos gráficos, onde logo quando eu plotar vocês vão ver que a gente tem o experimento envolvendo o nível pelo tempo, que no caso é o gráfico dos resultados que eu obtive experimentalmente e os que foram obtidos sendo calculado aqui no Scilab. E o outro gráfico é a parte analítica do experimento, que é do nível versus o tempo também. Agora a gente vai rodar o programa aqui. Isso aí. Aqui, como eu falei, a gente tem o experimento do nível com o tempo. A gente tem a linha reta não, a linha que não é tracejada aqui, ó. É uma curva, na verdade, né? A gente tem a curva aqui, que é a parte calculada no Scilab. E as bolinhas são a parte experimental. A gente pode ver que ela tem um erro aqui, ó, que ela varia bastante, né, a parte do experimento. Por isso que é bom fazer triplicatas, né, para a gente chegar no valor mais exato do experimento. No caso, foi feito apenas uma vez, né, aí ficou uns valores mais dispersos. A altura, como eu falei, tinha 12 centímetros de água, e ele não chegou até o zero, porque a gente
o furo foi um pouquinho acima, né? Aí ele não chegou até o zero. E por aí vai. Aqui a gente tem o tempo em segundos, e essa é a parte do experimento do nível versus o tempo, calculado e visto experimentalmente. Aqui a gente tem a parte analítica do nível versus o tempo. Esses então foram os dois gráficos que a gente obteve após calcular os valores do experimento. E por aí eu encerro o meu trabalho, né? Encerro o meu experimento depois de gerar esses gráficos. Ok? Muito obrigado e até a próxima.